estou seguindo, né? Esse ano eu me propus a fazer algumas biografias importantes que também a gente não entende muito, não sabe muito, desconhece ou aprende às vezes na escola ou quem, né? Por enquanto eu estou no terceiro personagem da Bíblia, assim, mas depois vou abrir para outros livros sagrados. E como o último foi Jó, eu queria falar de uma mulher, né? Fiquei um pouco pensando em São João, já que a gente vai ter, né, o dia de São João aí, mas decidi por Esther. Não sei se todos conhecem a história dela. Ela está no Antigo Testamento, né, na parte, bem no início ali. Vamos conhecer a história dela, quem foi. Bom, para contextualizar, né, onde a gente está, então é a época do período do Império Persa, em que esse era o rei que dominava, né? E a província, na verdade, ela era enorme, né? Ela ia da Índia ao Egito. Então, assim, foi o império, nesse período, era maior até do que Roma. E eles dominaram por alguns anos e esse era o rei, o lugar que vai se passar aqui. É aqui que se passa a história. O rei morava aí, Assuero, com a rainha dele, a Vasti, e moravam aí. E também um outro personagem, Esther, ela vem daqui, ainda bebê, e vai para cá, só para vocês entenderem no mapa a história, mas era assim, muito grande, né? Eram 127 províncias, milhões de habitantes, centenas de povos. Então eles tinham essa característica que eles não faziam questão assim que todo mundo ficasse como os persas, né? Assim, com cultura, com hábitos. Eles deixavam que os povos continuassem com a sua cultura, só que eles deviam obediência ao domínio persa. Então essa que era a ideia, né? O rei queria que todos obedecessem eles, davam parte das suas riquezas, trabalhavam para ele, mas todo mundo tinha o direito de adorar o seu Deus, de se vestir da maneira que quisesse, de ter o contexto, né, social e afetivo como quisesse. Era bem tranquilo. Aí surge, né, a nossa personagem Esther. Ela era órfã, então na Babilônia teve alguma troca de domínio ali e muitos judeus morreram. Ela era judia, fica órfã e ela foi entregue, vai para Susa para ser entregue para o tio, que era o único parente mais próximo. E ele, que era algo comum, né, em que a família ele podia só mandar um valor para que ela fosse criada nesse lugar, que ela estava já, mas ele decide que ela venha e cresça com ele. Ele decide dar para ela uma vida, adotar realmente, que não era uma coisa muito comum, né? Ainda mais que ele não tinha uma esposa, tudo, mas ele decide cuidar dela. Então ela chega, ainda bebezinha, e essa história, essa biografia, o interessante é isso, que algumas histórias da Bíblia, né, a gente vai ver que são personagens que vão entrar pela história pelo poder, outros pela inteligência, outros pela força, outros pela capacidade mediúnica, né, que eles ouviam vozes, eles sonhavam com o futuro. Esther não, ela não tinha nada de diferente, ela era super comum, tranquila, e vai crescendo, né, com Mardoqueu, que é o tio dela, que acolhe e cria. Mardoqueu era também um judeu, mas ele já algumas gerações da família que já estava em Susa, que era esse lugar desse domínio mais forte, né, persa, então ele já era acostumado a não viver dentro da sua cultura, né, não era onde estavam a maioria, né, dos judeus. Ele vivia ali tranquilo, ainda dentro do processo dele, assim, ele não largou a identidade dele, né, de espiritual, mas ele se adequa muito ao lugar, né? Então, tanto que ele era um homem muito respeitado lá. Não sabiam muito, era esse contexto que eu falei. Lá eles não ligavam muito assim, você é judeu, você é de tribo tal, você adora o outro Deus. Eles queriam mais ver o resultado. Então ele era um cara de muita confiança, de atitude, educado, respeitoso. E aí ele tem um emprego dentro
do palácio. Ele ficava, o que era muito comum na época, de você ter alguém no portão. Então ele ficava no portão e as pessoas, né, transitavam, e esse lugar, ele era assim, o centro de pagamento de tributos, o lugar de justiça, né, de decisões de justiça, o lugar de decretos, de envios de mensagem. Então era um lugar de muita importância e Mardoqueu trabalhava ali, ficava ali, né, e vai criando Esther nesse contexto, mas sempre contando para ela sobre a família dela, a origem dela, sobre, né, a cultura judaica, como é que funcionava, eles viviam dentro desse processo. Mas ele dizia também a ela que mantivesse isso um pouco mais, não era algo que eles podiam ficar proclamando assim, abertamente, né? Na verdade, todos desse padrão, eu acho que é a próxima até... que ele faz, né, onde ele trabalha, tinham que ser discretos, né? Era o que tanto a Pérsia quanto Roma exigia muito das pessoas, assim. Tinham povos variados de várias culturas e eles gostavam que assim devesse obediência, mas não propagasse confusão, não quisesse fazer rebelião, não ficasse causas sociais, nada disso. Então Esther cresce muito educada, com ele ali orientando ela, né? Aqui era um pouco como que funcionava, né? Então você tinha o rei, aí você tinha os conselheiros desse rei, que eram os sábios, aí você tinha abaixo aqueles cargos que era o da defesa, o outro que via a parte financeira, e aí tinha os principais comerciantes e os outros trabalhadores, né? Aí, tudo certo, né? Mardoqueu vai criando Esther, ela vai crescendo, ótimo. Até que o rei, ele tá tão, a Assuero tá num ponto do império dele tão assim, dando tudo certo, que ele resolve fazer um banquete. E esse banquete, a história é meio novela, viu, gente? Mexicana, vai ter várias cenas assim. E aí o banquete que ele decide, naquela época da Pérsia, durava 6 meses o banquete. Era banquete mesmo, assim, com fartura de comidas. Tal, e ele chama todos os governadores das 127 províncias, todos dessa pirâmide, os cargos que vão, né, por esses 6 meses. Eles ficam confraternizando, celebrando, né, o sucesso. Até que nos últimos 7 dias ele decide abrir para todo mundo, para o povo, para todo mundo. Diz, até na Bíblia tem, dizendo que assim, depois de estar cheio de vinho, ele se abre para todos, né? E aí ele chama todo mundo para fazer parte e tal, e em dado momento ele fala, eu quero a minha rainha aqui, manda lá chamar ela linda, produzida com a melhor coroa, com as joias reais, que eu quero apresentar ela para todos verem. A rainha Vasti. Ela, quando ele fez esse banquete, imagina, 6 meses, né? O marido fazendo um banquete, ela estava lá com as amigas, fazendo as coisas dela. Diz que não vai porque ela não é um objeto, ela não vai ficar sendo mostrada, porque ela era uma rainha que também tinha uma linhagem nobre. Então ela não era assim, uma mulher que ele pegou e trouxe, e ela se nega, ela fala, não vou ficar me mostrando em jantar, ele bebo, querendo que eu apareça. Se nega, e aí é um furdunço, porque ele fica irritado. Tem aquela pirâmide, algo muito importante da gente entender, porque hoje talvez ela seja um pouco mais invisível. Naquela época ela era muito aparente, né? As castas, né? Assim, os andares hierárquicos, né? Sociais de poder. Mas assim, eram muito influenciados. Então o rei logo veio os sábios, olha, mas isso não é legal. Todo mundo vai ficar vendo, as outras mulheres vão ver que ela não está obedecendo você, e também vai começar uma desobediência geral. Eu acho que você tem que tomar uma atitude. Ele, não, eu tenho que tomar uma atitude. E ficam nessa discussão, ele fala, eu vou tirar ela. Acabou, vou tirar ela a queda dela, né? Que fala queda porque assim, tira a coroa e acabou. Ela vira uma mortal, normal. E aí tem a queda dela. E ela fica assim impactada, não acredita, porque ela com a nobreza dela, né, os eunucos dela, isso é interessante também, né, que todo o nobre, assim, ele não é sozinho. Então, assim, cada um tem praticamente a sua casa, dentro do palácio tem uma casa sua, ela tinha dela, o rei tinha dele, ela tinha que chamava eunuco, porque são aqueles funcionários que vivem para ela, e tem os conselheiros dela, e tem a galera dela toda. E o rei tem o dele.
E a galera dela fica assim, meu Deus, o que é isso, tal. Alguns vão com ela e outros ficam porque ficam no palácio. E ela sai. Mas o rei tem que ter rainha. Os sábios já vão no ouvido dele e falam assim, se aproveita e lança para vir uma nova rainha. Aí eles lançam, e tudo isso, gente, tem na Bíblia. É muito interessante ler para ver a linguagem de como eles usam, né? Eles lançam como se fosse realmente um concurso de Miss em todas as províncias das virgens mais bonitas. Era a divulgação. E todas as virgens mais bonitas vão sendo selecionadas. E aí tem um eunuco que é o especialista em ver qual era a melhor e vai selecionando. E aí a única coisa que Esther tinha assim de muito diferente é que ela era muito linda. Ela tinha uma beleza diferente. E ela era uma menina, né, uma jovem, que tinha um brilho, que tinha muito carinhosa, então ela realmente chamava a atenção. O pessoal do palácio que já via ela por ali, porque ela sempre estava ali perto do tio, fala que ela tem que participar, que é uma das selecionadas. E o tio fica assim, e o tio fala, olha, vamos deixar fluir o destino, porque se for para ser algo, também representava, existia um magnetismo nisso, porque ao mesmo tempo que você pensa assim, pô, mas eu não quero, sou obrigada a casar com o rei, existia algo assim que era como se fosse uma dádiva divina, você ser escolhida para estar ali. E também representava uma glória para aquela pessoa, porque a vida dela estaria totalmente organizada, né, e cuidada, protegida. Ela vai para a seleção. A seleção é outra coisa interessantíssima, porque na Bíblia eles descrevem, são 12 meses, sendo que os 6 primeiros meses, são 7 que foram assim, selecionadas as tops, né? Vão ser purificadas, e os outros 6 meses elas passam pelos tratamentos de beleza mais potentes que tinham na época. Então eles falam que embalsamadas, emulsificações e ervas e cremes, extratos de animais, imagina o que não deveria existir, né? Do Egito à Índia, imagina o que não tinha de especiarias e técnicas, né? Que elas ficam por 6 meses nesse processo para chegarem perfeitas para o rei. E aí elas ficam num lugar à parte, né? Então elas ficam esses 12 meses sem convívio, sem contato, cada uma num lugar isolada. E aí o eunuco responsável pega uma por uma para ir passando pelo rei. Esther é uma das últimas, e na hora que o rei olha, é ela. Já rola a interação. E ela passa a ser escolhida, né? Vira rainha. O tio avisa ela, não fala de mim e nem fala que você é judia. Ninguém sabia muito, imagina a imensidão, que eram milhões de pessoas, né? Então assim, ela é uma jovem que surge, selecionada, vira rainha. Não querem saber de onde você é, até porque esses 12 meses já vão sendo passados por vários processos, né? E ela não revela, mas ela permanece em conexão com o tio. Um dos eunucos dela, que já era uma pessoa que conhecia ela de muito tempo, porque convivia ali no palácio, também conhecia o tio e ele continua fazendo essa conexão entre eles. Então ela continua, mesmo como rainha, que ela podia nunca mais lidar com o tio, porque é como se ela tivesse se transformado numa nova pessoa, ela mantém a dedicação não só o amor, mas a confiança no tio. Aí passa-se um pouco, depois desse momento, 2 eunucos que eram da rainha antiga ficam meio chateados, né, com todo o movimento que acontece e decidem fazer um boicote com o rei. Só que eles ficam contando a história e Mardoqueu, que está no portão tomando conta, escuta tudo e fala, vou contar para Esther. Não posso deixar isso acontecer, porque Mardoqueu ele era conhecido por ser um homem de uma moral assim muito honrosa mesmo. Ele, independente do lado que estivesse, ele era um homem muito justo, né, que tinha um olhar realmente para o ser humano, independente da cultura, né, do que fizesse. E ele falou, não, tá errado isso, não vou permitir. Fala com o eunuco, que conta a Esther, Esther conta ao rei, o rei investiga e descobre que realmente iam manda matar os 2 eunucos. E eles escrevem no livro de crônicas do reino
que Mardoqueu foi um homem que salvou a vida do rei. Ponto, só isso. Aí surge Ramã, novo personagem da história. Porque quando acontece a história dos eunucos boicotarem o rei, ele fica preocupado de começar a estar tendo um pouco, porque a rainha Vasti, a ex-rainha, né, ela era uma mulher poderosa. Então ele fica preocupado de ter pessoas que queiram derrubar ele. E aí ele vai e chama Ramã, que era um homem muito poderoso, que tinha muitos contatos, que já era assim, como se fosse um político bem relacionado. E ele chama Ramã para ser o braço direito dele, como se fosse um primeiro-ministro da história. Você vai ficar aqui e você vai me ajudar a cuidar das coisas, né? Me aconselhar a decisões. E Ramã não era um cara assim 100% puro, vamos dizer assim, né? Ele era um homem que realmente ele já tinha um passado de gerações da família dele, com muitas mortes, que não eram só mortes assim, né, de inimigos, mas eles realmente assim destruíram povoados, destruíram tribos. Eles eram um clã, né, um grupo familiar de poder que não gostava de diferentes, não aceitavam muito aqueles que não faziam como os costumes que eles achavam que tinham que ser, e ele tinha um certo ranço com os judeus, um incômodozinho assim com o jeito dos judeus, com a forma que os judeus faziam os trabalhos, né? Existiam, na época, era um povo que era sempre um pouco mais inteligente, então eles tinham mais habilidades intelectuais, um pouco mais do que os outros, de saber línguas, né? De mulheres também saberem muitas vezes ler, que não era uma coisa comum. Então era algo que incomodava. Beleza, mas ele segue no cargo dele e ele decide, a primeira coisa que ele decide, e nessa época era assim, o rei, ele ficava meio que ali no mundo dele, entendeu? Não era um cara que estaria tão ativo, saindo, decidindo, isso ficou com ele. E aí ele decide, sem o rei ter muita ideia, que quando ele andar, as pessoas têm que se curvar a ele. E beleza, acontece isso, só que Mardoqueu não se curva. E aí ele percebe andando que Mardoqueu não se curva, todo mundo tinha que ir se curvar e Mardoqueu não se curvava. Ele percebe uma vez, outra vez, os funcionários também percebem. E Mardoqueu respeita, fica ali parado, não fala nada a ninguém, não olha com raiva, não fala com quem, né, se abaixa, mas ele não se abaixa, não se curva. E isso gera, né, em todo mundo, o que será que está acontecendo? Porque perguntam para ele, e ele fala, porque eu sou judeu. E o judeu entende que ele tem que se curvar a quem merece receber essa honra. E ele, na minha opinião, não tem nada que me faça curvar ele. Mas eu também não tenho nada a dizer contra ele. Ele deixa bem claro assim, né? Bem claro na Bíblia que ele não faz um movimento contra Ramã. Ele simplesmente só diz que na cultura dele não era uma coisa normal. Existe até um lado B da história que diz que Ramã, ele usava nas vestes deles vários deuses e que os judeus nessa época eles tinham uma regra interna de não cultuar outro deus a não ser o deles. Então que também poderia ser isso. E que os outros que se curvavam, até judeus mesmo que tinham lá, eram porque não queriam saber, queriam ser obedientes e ponto. Então tem essas duas versões. A questão é que ele fica assim. Aí depois de algumas vezes, Ramã questiona e aí um fofoqueiro, porque tinha vários fofoqueiros, era uma coisa muito comum na época, ficar falando, né, da vida, conta para Ramã, olha, ele não se curva porque ele é judeu. E ele diz que não se curva para você. Ramã fica possesso e fala, ótimo, era o que eu precisava, vai sair meu primeiro decreto. Vou falar para o rei, fazer um decreto e não vou só matar ele. Porque começa a galera, né, a vir, você vai deixar ele? Isso vai ser desrespeitoso para você perto dos outros. Você está andando, todo mundo se curva e ele não. Vão começar a perceber, não vão mais se curvar. E aí ele fala, não vou só matar ele, como eu vou matar todo o povo judeu. E aí ele faz o primeiro decreto dele. Ele convence o rei, trazendo argumentos, dizendo que os judeus são um povo que não obedece, que tem várias histórias que acontecem nas províncias que o rei não conhece, em que judeus fizeram rebeliões, que se negaram a aceitar pagamentos de impostos e que os judeus acumulavam muitas riquezas. Então que isso somaria muitas riquezas para o rei,
Porque o rei tinha que ficar preocupado em não ter outras pessoas com tantas riquezas além dele. E isso para o rei fez sentido. Ele fala, ok, está feito o decreto. E ele lança para todas as províncias. Que o decreto seria o quê? Que num dia X seria aberto para todos que quisessem matar judeus. Crianças, idosos, mulheres, qualquer um que fosse judeu. E isso era muito comum, não era uma coisa assim, ó, nossa, que surreal. Não, era assim, como se fosse assim, ó, nesse dia tal vai ser liberado. Se você tiver alguma coisa com algum, você está liberado de matar. E ninguém pode ir contra, não podia ter guerra, luta, porque senão iam os soldados do rei e acabavam com aquilo. Então, se um judeu revidasse, o soldado ia matar ele. E aí foi um caos, assim, né? Porque ainda o Haman, ele faz o quê? É como se fosse um jogo de sorte que chama P-U-R, em que esse jogo, você joga como se fosse assim, sorte em dados, e ele descobre uma data, e ele põe aquela data. Essa é a data do decreto. Já chega com tudo, o rei só assina e libera, e começa alguns personagens saberem, Mardoqueu é um 2. Mardoqueu fica desesperado. Ele fica desesperado. E ele e algumas outras pessoas do povo judeu entram em luto. Isso é uma outra coisa interessante. Quando a gente diz que alguém fica em luto nessa época, a pessoa, ela faz o quê? Ela raspa o cabelo, ela passa cinzas no corpo, passa um óleo que tem um cheiro que é terrível no corpo também. Então ela fica assim, como se fosse já um morto, e põe uma roupa, ela tira a roupa toda e põe uma roupa que é um saco. Que alguns corpos eram embrulhados nisso. Então, assim, ele fica se comportando um pouco como se tivesse morto também. E ele fica assim, outras pessoas também, e ele vai para a beira do palácio, mas é impedido de entrar, porque é proibido entrar pessoas em luto dentro do palácio. Então, ele fica do lado de fora, começa aquela fofocada dentro do palácio. Olha, Mardoqueu está de luto, o que será? Esther, que está lá na outra casinha lá da rainha, também sem saber de nada. Não entende, o eunuco, que é amigo de um de outro, vai falar com ela. Esther, seu tio tá com roupa de luto na frente do palácio. Ela, mas o que aconteceu? Aí junta umas roupas e manda, e ele se nega. Aí ela vai e pede pro eunuco ir lá. O eunuco vai e ele fala, preciso falar com ela. Consegue o encontro. Aí essa é a roupa, ó. Botei para vocês verem. E aí ele pede que Esther interceda com o rei para que acabe com esse decreto. E Esther fica assim, fala, impossível. Aí ele falou, como impossível, Esther? Vai acabar todo o seu povo. Ela falou, é impossível. Tem quase 30 dias que eu não vejo o rei. Não pode, era pena de morte alguém ir falar com o rei sem ser chamado. Então ela não podia, mesmo sendo a rainha, querer encontrá-lo, né? Não existia isso. Ela tinha que ser chamada, existia todo um processo. E ela diz que já tinha quase um mês que não via ele e que se ela chegasse lá, ainda para falar uma coisa dessa, que ela ia morrer, não tinha escolha. E ele fala, olha, talvez por isso que você tenha chegado onde você está hoje. Porque essa talvez seja a sua grande missão. E nesse momento Esther se balanceia, porque quando era o concurso não, né? A escolha da nova rainha, ela e o tio conversam sobre isso. Que por que será que seria ela escolhida? O que isso significaria na vida dela? Ela sendo uma órfã, saindo, né? Eles fazem assim uma reflexão. E aí bate nela nisso, dela realmente sentir assim, caramba, eu acho que talvez seja realmente para isso que eu tô aqui. E o tio fala, ó, é o seguinte, mas ela continua, não dá, eu não tenho nem como. Aí ele fala, ó, eu tenho certeza que o povo judeu vai ser ajudado de alguma forma. Eu sei que vai ser. Você tem que saber se você vai querer escolher estar com a gente ou seguir sem ser da gente, sem fazer parte. E isso balanceia muito a consciência dela. Mexe assim naquele lugar do que o coração diz que é certo, né? E aí ela faz outra coisa que era muito característica da época. Uma pena que a gente tenha perdido isso tanto, né? Que era o jejum. O jejum era muito comum na época. Quando você precisava tomar uma grande decisão,
fazer uma escolha muito profunda, você fazia um jejum. Porque eles diziam que realmente isso não só aqui, viu, em várias civilizações, que não comer, não beber nada, né? Quanto mais dias você conseguir, mais puro fica a sua conexão. E você consegue ter realmente respostas. Então ela pede, fala para o tio, fale para todo o povo judeu jejuar por 3 dias, em oração, por mim. E ela fez um jejum por 3 dias, em oração profunda, pedindo que fosse iluminada. E a todo momento, gente, uma coisa interessante, que eu ia falar também no final, mas quero já falar desde agora, o capítulo de Esther, ele não fala de Deus. Não é algo assim que, orar a Deus, que Deus ajude, que seja... Não tinha algo tão construído nesse nome dessa forma. Eu acho que já era, o povo judeu já estava há tanto tempo afastado de poder seguir, né, o que sentia, o que pensava, que eles sabiam que existia uma força maior, mas eles já não tinham mais tanto esse hábito de cultuar, né, de ter os movimentos realmente assim de oração, de dedicação. Então, em nenhum momento fala, Esther pede a Deus e Deus olha para ela. Não, ela só faz um jejum e ora para que ela tenha as palavras. E é uma parte bem bonita que eu esqueci minha Bíblia, que fala que ela pede, eu peço que as palavras certas entrem na minha boca e que o leão que eu irei encontrar vire pela doçura, e vai falando assim. Então é meio que uma poesia que descreve a oração dela, para que ela tenha força e coragem para seguir esse caminho. Aí, passa os 3 dias, ela vai, põe a melhor roupa, a melhor maquiagem, a melhor joia, ela realmente assim, põe o que ela tem de melhor e fala, eu vou lá. E ela vai até o rei. Quando ela chega no rei, todos ficam assim, gente, o que ela está fazendo aqui? Já achando, vai mandar matar. Hamã está junto dele e outros conselheiros, e na hora que ele vê ela, o rei, a Bíblia descreve que o olhar dela para ele é de uma amorosidade fora de um contexto só de marido e mulher, que existe algo além ali, que conecta um no outro, e que na hora ele abaixa o cedro, que existe isso, né? Para o sim, ele abaixa e permite. E ela chega para poder falar com ele. E ela na Bíblia descreve que ela muito angustiada, ela chega a ter 3 desmaios, então ela vai, começa a falar, desmaia, e seguram ela, e ela continua tentando falar e desmaia. E ele fica, mas o que foi, Esther? Por que você está assim tão angustiada? E ela fala, eu quero na verdade fazer um banquete para você, que você e Hamã estejam. Aí ele, tudo bem. Aí ela faz o banquete e ele fica, mas o que foi? Ela disse, não, na hora certa eu vou conseguir falar, mas eu quero... E faz o banquete e ficam ali. E aí ele fica assim, né? Acaba o banquete, ele fica sem entender o que está acontecendo. E ela diz, ele fala, sim, e aí, Esther, o que foi? E ela diz, não, eu prefiro que amanhã eu faça um novo banquete para você e eu vou te contar. Hoje eu prefiro que você durma. Aí ele, tudo bem. Aí ele vai dormir, né? Ele vai para casa dele, ela vai para dela e Hamã vai para dele. Aí tem um parênteses aí, cada um, né? Acontece uma coisa. Ela vai para uma profunda oração, continuar na conexão dela, mas mais fortalecida, porque ela já foi recebida, já teve, né, o processo. Hamã vai para casa, todo feliz, porque, né, ele continua reinando e pensa assim, pô, a rainha fez questão que eu estivesse no banquete, então eu sou o cara. E vai para casa. Quando ele está saindo do palácio, de novo, Mardoqueu lá não faz a reverência. Todo mundo faz e ele não faz. Aí ele pira, ele fala, não, agora eu pego esse cara. E chega em casa, conta para a mulher, para os serviçais dele, e todo mundo fala, cara, você tem que enforcar ele amanhã, entendeu? Porque é assim que você vai mostrar quem manda. Que falta de respeito é essa? E ele, é isso mesmo, já fica a noite toda produzindo com os funcionários a forca de Mardoqueu. O rei, por sua, né, na sua
na sua parte, ele tem algo que a Bíblia diz que é algo que acontece que ninguém entende, mas que é uma coisa comum. Ele tem uma insônia, não consegue dormir. Nada que tenha acontecido no jantar, pelo contrário, ele sai muito feliz, mas ele não consegue dormir. E com o eunuco dele, ele fala, pega lá as minhas crônicas do reino, quero dar uma olhada, o que aconteceu, como é que estão as coisas. Que era um livro que se escrevia tudo o que acontecia de importante. Quando o eunuco abre, entra na página que está escrito que Mardoqueu, que contou dos eunucos que iam matar ele e que ele foi salvo. Aí ele pergunta para o eunuco, e o que esse Mardoqueu ganhou em troca? Ele ganhou algum título? Ele ganhou alguma coisa? Aí o eunuco fala, não, ele só está aqui, só foi escrito. Ele, mas como que ele não tem nada? Porque na época, qualquer pessoa que fizesse algo de muito bom para o rei, ganhava um título, ou uma terra, ou animais, ou joias, ou um passeio no cavalo do rei. Também era uma coisa assim muito disputada. E aí o eunuco fala, não, na época, foi a mesma época que Ramã entrou. E Ramã disse que pessoas dessa camada social não merecem receber nada. O rei se incomoda com aquilo, porque aquilo não era uma característica do Império Persa. Eles não tinham isso, eles eram assim, até porque você alimenta que continue entregando coisas boas ao rei, ajudando o rei. Então ele acha aquilo estranho, mas fica ali com o eunuco, planejando, e aí beleza. Ele com o eunuco, aí é o que fala do, o Ramã passando e todos abaixam, o Mardoqueu não. Aí na manhã seguinte, todos se encontram, né? Ramã chega no palácio todo se achando já para falar de Mardoqueu. Já com a forca, mandou os serviçais deixarem pronto ali no pátio. E ele chega para o rei já, Aí o rei, espere aí, tenho algo a falar. Aí o rei começa, fala assim, eu queria sua ajuda, Ramã. Você como meu conselheiro, me diga o que a gente tem que fazer quando a gente quer honrar alguém por algo muito especial. E aí, Ramã, achando que é para ele, fala, porra, tá vendo? Sabia, eu tô demais. Ele fala, não, olha, eu acho que o principal é pegar a sua melhor roupa, o seu melhor cavalo, botar essa pessoa vestida sobre o seu cavalo, pegar alguém de muita honra e puxá-lo de cavalo por todo o povoado. O rei escuta e fala, maravilha, então você vai levar Mardoqueu em cima do cavalo. Ramã imagina isso na história, na novela, né? Ele pira, ele fica louco, mas ele tem que, na época, era uma obediência que não existia nem discutir. Ele tinha até que disfarçar o mau gosto, né? Ele, Mardoqueu, aí ele diz, sim, aqui na Crônicas, ele salvou a minha vida, eu sempre dei alguma retribuição a todos que fazem algo por mim ou pelos meus. E ele não recebeu nada. Então, como você, meu conselheiro, acabou de me dar a honra, é essa honra que ele vai receber. E aí, ele tem que levar o Mardoqueu com a roupa do rei, no cavalo do rei, ele leva sobre o povo pirado, né? Com a cara sem poder falar nada. E isso, Esther está lá preparando o banquete. Aí, ela espera Ramã voltar e monta o banquete. E aí o rei já assim, Esther, me conte o que tem. Saiba que o meu amor por você é tão grande que eu posso te dar metade de tudo que eu tenho. É só você me pedir o que você quer, me diga. E ele continua naquilo, né? E aí Esther abre o jogo. Conta que é judia, que Mardoqueu é o tio dela e que Ramã, na verdade, tem um passado de ódio aos judeus e que esse decreto que ele lança com o rei não tem sentido, que o rei tem que parar para entender o que são esses povos que ele está querendo que sejam destruídos. Porque são pessoas que já perderam as suas terras, que já trabalham para outros, né, governadores, e que devem já respeito ao rei. Inclusive Mardoqueu, que acabou de passear no seu cavalo, é meu tio e é judeu. Eu sou judia. Se o decreto do seu braço direito for executado, eu vou morrer. Aí o rei fica, né, atordoado.
E aí a novela ainda continua, porque ele fica tão atordoado, vai para um lugar, na Bíblia diz, que ele fica lá para pensar, e deixa no salão Hamã com Esther. Hamã vai para cima de Esther, mas como é que você faz isso? Quem é você? E tal, e aí eu sabia que você tinha alguma coisa escondida, não sei o quê, e vai, ataca Esther e começa a querer abusar dela. E o rei volta nessa hora. Quando o rei vê ele em cima dela, ele pega Hamã, mata Hamã, enlouquece. E ali eles conversam e Esther fala, meu rei, você precisa acabar com esse decreto. A gente não pode permitir que isso aconteça. E o rei fala, olha, infelizmente tem uma lei persa que não pode derrubar nenhum decreto. O que se pode fazer é um novo decreto. E aí ele lança um novo decreto em que Hamã é condenado à forca, a própria forca que ele fez que estava no pátio. É a que enforca ele. E aí Hamã, ele vai e faz um novo decreto. E esse novo decreto ele diz o quê? Que o povo judeu, ele fala qual é a data exata que Hamã tinha marcado, porque estava misteriosa, ninguém sabia. Ele conta no decreto qual é a data e ele dá permissão para que os judeus possam se defender daqueles que os ameaçam. E aí, para eles, isso se torna, a origem de uma festa que até hoje ela existe, que é a festa de Purim. E essa festa, ela na verdade é uma festa assim, de uma celebração de muita felicidade, como se fosse um carnaval para os judeus, sem ser carnaval, tá gente? Não na mesma pegada, mas assim, uma festa de muita felicidade, de dança, de música, que eles comemoram a vida, porque seria realmente uma festa de luto, né? Um dia de luto e se torna um dia de alegria, porque acontece a data e antes que as pessoas vão para fazer, até porque Hamã que estava nesse movimento, as pessoas já ficam meio que receosas, mas os judeus vão atrás daqueles que os ameaçavam e matam e mostram realmente assim o poder. E assim, né, nos bastidores diz o quê? Pô, a rainha é judia, todo mundo fica com medo, né, receoso, então os judeus ganham uma moral ali. E aí, por que eu quis, né, essa história, essa biografia eu achei interessante? Primeiro que assim, que eu achei muito um viés da nossa realidade hoje em dia política, não só aqui do nosso país, como do mundo. Né? A dificuldade da gente lidar com o diferente, com aquele que pensa diferente da gente. E eu achei assim que essa história de Esther, isso é muito forte. Existem esses controles, né? Em vários momentos. Você tem um momento de Jesus que era Roma, que dominava, mas que você vê até mesmo que os próprios romanos, eles nem têm tanta vontade assim de fazer tanta confusão, que existia ali alguém que estava com um incômodo maior. Então, o que é, né, o ponto dessa história? A festa que eu trago, né? Quem que está pagando o preço da nossa incapacidade de dialogar? Então, a questão ali fica muito forte em que não era só... a história realmente ela não começa com uma disputa religiosa, né? Não era uma guerra, não era algo assim que era um território ou uma briga por algum deus, por alguma devoção. Tudo começou com um homem que foi incapaz de lidar com a diferença, com alguém que pensava diferente dele. E Mardoqueu foi um homem que representa muito, porque ele não se incomodou com quem pensava diferente dele, ele respeitava. E aí veio, né, para mim muito assim, como é que nasce uma polarização? Como é que nasce esses movimentos de você ir para um lado e não conseguir mais estar próximo, de coração aberto com alguém que pense diferente de você? É como se a opinião da pessoa tirasse ela de ser um ser humano ali. Então ela sai de ser um ser para se tornar um grupo, uma imagem, uma bandeira, uma referência. Quanto que isso não aconteceu com a gente nesses últimos anos, de famílias que pararam de estar juntos porque não podem mais, né? De amigos que não têm mais conexão porque passam a pensar diferente, de ambientes que você tem que ficar sem poder demonstrar a sua opinião, porque senão você pode perder o seu trabalho, você pode ser realmente excluído, você pode realmente sofrer algo muito mais intenso.
E isso é algo que me pega profundamente, porque desde quando começou, né, o processo todo de disputas, e acho que desde que eu passei a entender, e aí vem muito forte para mim a época do 11 de setembro, eu acho que foi quando eu comecei a entender algo muito profundo que podia acontecer, o que era isso, e eu já achava aquilo muito intrigante. Como é que você tem alguém que entra num avião e que aceita acabar com a sua vida e mata várias pessoas, e o outro passa a ser inimigo? E eu lembro que alguns anos depois eu fui para os Estados Unidos, e circulando lá, eu fui logo para Washington, para a capital, então, que era um lugar que tinha muito impacto disso, né? E eu sentia muito forte o olhar das pessoas, o incômodo, o medo, e tinha movimentos de repente, alguma desconfiança, e aí para tudo, e vem aquela coisa, e as pessoas ficam nervosas, e outras começam é isso, pega, e aquilo foi me dando, né, um processo interno que eu conseguia entender todos os lados. E aí vamos para o nosso país, né, e entrando no cenário político que a gente tem já há alguns anos, que realmente entra num lugar que, além de lados, né, de direita e esquerda, na verdade é mais assim, independente. Se você escolhe estar naquele lado, então você não pode ter comunicação comigo que estou nesse, porque não adianta, a sua ideia não vai, ou então é uma disputa de querer que o outro concorde com você. E isso foi sendo cada vez mais engrossado, né? A gente hoje vive realmente uma guerra, mais algumas, né? E a gente tem essa do Oriente Médio, e que também já é um processo que acontece há muito tempo. Então, é outra coisa também que eu pensei muito assim, né? Que como que o sofrimento não tem nacionalidade. Então, assim, famílias israelenses estão enterrando parentes, famílias palestinas estão enterrando parentes. Então, de todos os lados tem sofrimento. E a guerra sempre é assim. Todos os lados sofrem. Quando você decide, né, por um lado, por essa polaridade, o outro lado, ele tem que extinguir. Ele não pode existir. E aí a gente trazendo essa conexão divina, né? E como Esther não fala de um Deus, eu acho que a doutrina espírita, ela chega quase, né, a ser realmente uma ciência, algo assim que você vai tentar trazer esses conceitos para uma realidade. Então, eu acho que não tem lado, né? É uma doutrina que não tem lado, ela não vai incentivar nenhum lado político X, nenhum Y, ela vai fazer o quê? Que era o que foi pedido a Esther. Você tem que fazer, o que é que evolui a pessoa? É uma reforma íntima. Independe do que você pense. Na hora de toda ação que você fizer, qual é a sua consciência no momento? Como é que o seu coração vibra ali? É isso que importa. Então, imagina, Esther podia ter escolhido um lado de conforto, de ignorar tudo aquilo e viver lá na realidade dela, né, no palácio, bichinhos e tudo o que quisesse. E ignorar. Ela nunca viveu no ambiente, ela escutou falar. Ela nunca teve nada assim que fosse tão conectado. Ou ela podia escolher até fazer algo, porque ela não escolhe, ela não pede para o rei, em nenhum momento na Bíblia, ela ou Mardoqueu pedem para que mate Ramã, para que seja exterminada essas pessoas que estão mandando isso. De jeito nenhum. Eles também não têm esse ímpeto. Então isso mostra, né, a capacidade realmente dela de conexão com o que era certo naquele momento de se fazer. E né, é o que eu trago, né, de reflexão. A gente precisa de mais Mardoqueus que permaneçam de pé, né, sem odiar aquele que está se ajoelhando. Então, que a gente possa estar convivendo, se ele acredita que aquilo que ele pensa está certo, tudo bem. Permitir não criar um ódio por aquela pessoa porque ela está fazendo aquilo. E precisa de mais Estéres, né, que usem a posição que conquistaram para proteger e não para aumentar divisões. Isso é um ponto muito importante, porque ela, com o poder dela, ela podia começar também a fazer uma nova guerra, de destruir aqueles que perseguissem os judeus. Em nenhum momento eles falam que em algumas províncias, alguns judeus se revoltaram e foram para um confronto, porque também
pessoas iam contra eles, mas não fala em nenhum momento que Esther promove que a guarda real vá, pede ao rei que matem aqueles que perseguem os judeus. Em nenhum momento. Ela usa o poder dela para proteger e para equilibrar, e não para aumentar a divisão. Né? E isso é um outro ponto muito forte que eu acho que a gente entrou, e era algo que eu via muito característica de Jesus. Jesus, ele era um homem realmente assim que vivia, né? Era um andarilho, então ele seguia nas caminhadas dele. Quem quisesse estar com ele estava, quem não quisesse, ok, ele seguia, ele não parava por ninguém, por nenhuma cidade, por nenhum povoado, ele não vestiu camisa nenhuma, ele falava com todos, de todas as crenças que parassem, e eram diferentes crenças que foram se juntando a ele. Inclusive os mais altos cargos, né, seguiram Jesus no final. E Jesus, em nenhum momento ele dizia, nem no momento que ele está sendo crucificado, ele pede perdão, que o Pai perdoe porque aqueles não sabem o que estão fazendo. Então, talvez esse lugar que ele veio, e o evangelho que a gente abriu, que você não leu, era a parte final, fala assim, que talvez... o Espírito fala, será que Jesus vai ter que vir de novo? Falar a mesma coisa? Que não tem diferença? Que no final a química nunca conseguiu, ele fala no capítulo, a química nunca conseguiu provar que o sangue de um rico é diferente do sangue de um pobre? Que quando você desencarna, você vira a mesma coisa? Que não existe isso. Aquela época a gente entende, porque existia uma cultura tão forte, né, de reis, e de quem nasce, e de quem tem aquele poder, mas hoje que a gente vive numa realidade muito mais equilibrada, e que a gente entende, o Espírito fala, claro que sim, as pessoas são diferentes, vai ter aquele que vai conseguir ter roupas melhores, terras melhores, mas porque de alguma maneira é o que ele tem que viver, é a saga dele, do mesmo jeito que o outro vai precisar viver o seu caminho. Então, o ponto, né, daqui, né, dessa biografia que fica muito forte, que eu acho que a gente levaria como pergunta para a gente, né, em quais momentos que a gente transforma a diferença em hostilidade na nossa vida? Em quais momentos que a gente está, aquilo que é diferente do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente concorda, do que a gente acha que é certo, a gente transforma de alguma maneira numa aversão, numa hostilidade, num incômodo e até num julgamento. E aí a gente faz isso. Nossa, você viu como ela se veste? Nossa, como é que mamãe se veste assim? Aí você já fala com a outra. Aquela pessoa já sente aquela energia. Isso são mínimas coisas que a gente faz. Então, claro, cada um que está numa camada mais poderosa vai ter um poder muito maior. Né? Então você vai chegar num lugar que tem um chefe de Estado que se incomoda com aquela característica daquele grupo e ele vai destinar que aquele grupo se acabe. Mas a gente, na nossa pequenez, também tem esse lugar de hostilidade. Então que fique essa reflexão, aonde que a diferença do que a gente pensa se torna um abismo, né, de hostilidade. Então acho que era essa a ideia de Esther. E que possamos ter essa semente aí no coração. Se alguém quiser falar alguma coisa, trazer alguma coisa, alguma ideia. Alguém já tinha ouvido falar de Esther? Ricardo já, com certeza, que é a nossa enciclopédia. Não? Tão rico, como você trouxe, também não. A gente sabe pouca coisa, né? Foi muito, assim, foi bem rico. Na verdade, as escrituras são muito ricas, né? Porque a gente ouve de alguém, então a gente não vê propriamente o que está ali. E é cheio de detalhes. Eu falo, gente, a Bíblia é uma novela mexicana, assim, com vários enredos. Se você precisar ter ideias, né? Os novelistas aí, porque era, nossa, paixão e ferro e fogo, né? E muita emoção. E todos, assim, muito
poetas, né? A maneira que eles enxergavam. Então eu gostei. Eu só tinha ouvido falar antes de começar da beleza dela, isso é muito claro, todo mundo fala, né, que Esther era uma mulher que tinha uma beleza fora do comum, que ela era uma mulher muito diferente na época. Então isso que eu ouvia um pouco falar dela, mas também nunca tinha, aí eu fui me aprofundando. E vamos ver aí qual que surge para a próxima, que eu deixo a galera me indicar, aparece para mim o tema. Eu acho interessante que todos esses contextos, vai ser quando não leio a Bíblia, mas como todos esses contextos têm a ver com o que a gente vive hoje, né? A gente consegue, da forma que você colocou, trazendo toda a trajetória, trazendo o que a gente está vivendo hoje. Eu moro nos Estados Unidos, moro na Califórnia, sinto essa energia de divisão e da gente ter que ficar do que está falando, do que está fazendo, de onde que está, ainda mais sendo estrangeira, de uma coisa que aconteceu não sei há quanto tempo, né? Então, trazer isso e refletir dentro de si é muito poderoso. Obrigada. 500 anos antes de Cristo. Completamente atual. Mas várias histórias são muito atuais. E ela foi escrita, né, a Bíblia, assim, por pessoas, eu acredito muito que pessoas que escreviam, assim, eu acho que crônicas do que acontecia das pessoas, né, que ela falava assim, nossa, ó como foi interessante essa história, e ela lá escrevia, aquilo ficava registrado, coisas que impactaram e que realmente movimentaram, né, e eu pensei nisso quando eu comecei essa série que eu estou fazendo, porque essas histórias, elas têm um sentido de existir e marcar. E outras partes também, eu vou trazer outras, eu quero trazer algumas do Vedanta, né, de outras escrituras, porque são forças humanas, porque eram humanos, com as mesmas, porque a gente estava nessa época, todo mundo aqui, né, estamos no centro espírita, então a gente já entende assim, dá para falar, que reencarnação, então a gente viveu esse período, né, a gente estava ali, talvez não nesse, talvez em outro, mas a gente viveu essas cenas e a gente continua repetindo essas situações, repetindo. A gente continua na gaiola de rato ali, ó, fazendo as mesmas coisas sempre. E olha quanto tempo passa, que na verdade é muito pouco. É muito pouco, né? No Oriente eles dizem que vai sendo de 50 mil em 50 mil anos, né? As eras vão se transformando e que a gente está em uma que está assim, nem um terço da era, que é caótica, né, que é a de Kali, que assim, é destruidora, para a gente queimar tudo e renascer. E aí temos algumas encarnações aí para cumprir, né? Então, acho que a gente tem que pensar como Esther, escolher fazer o certo na hora certa. Senão, eu acho que é a gaiola de rato que a gente volta para viver a mesma situação com outros elementos, né, com outros personagens, de outra forma. Talvez ela não voltaria como rainha, ela voltaria como uma escrava, talvez ela voltaria, né, como o próprio Ramã. E uma coisa interessante para finalizar do Ramã, que a gente não tem que ter um olhar de ódio a ele, porque ele é um fruto de uma história, ele cresceu recebendo essa semente de ódio. E isso me pega muito, eu acho muito em relação a Israel e Palestina. Eu acho que as pessoas crescem sendo ensinadas a odiar. E elas não são permitidas parar para pensar. Vou contar uma história, o que você acha disso? Não é assim, já é ensinado, você tem que odiar. Porque ele fez isso, isso e isso com o seu ancestral, roubou isso, seu, aquilo. Mas não era ele que estava ali naquela época. Deixa ele seguir hoje com o que ele tem de bagagem espiritual. Porque imagina, né? Eu acredito que no processo reencarnatório, o grande, né, coordenador de tudo deve fazer. O israelita na próxima vida vem palestino, o palestino vem israelita. Vai dando a troca para vocês sentindo, né, a dor do outro, porque é assim que a gente consegue. Então era isso, gente. Obrigada demais.